Olá, sexto-anos, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma revisão para a avaliação de vocês. Para quem não lembra, eu sou a professora Daniele, professora de ciências. Então, hoje nós vamos rever alguns pontos importantes para a nossa provinha de amanhã. Eu vou passar umas informações bem importantes para vocês, tá bom? Os nossos assuntos para avaliação parcial de ciências são a atmosfera e a hidrosfera. É somente o capítulo 10 para você estudar, a página 172 até a 183. Esses assuntos também podem ser acompanhados pelo caderno de ciências. Está tudo lá no nosso caderno, os nossos desenhos, nossos esquemas que nós fizemos nas aulas, tá? A avaliação, ela vai valer 5 pontos. Eu acrescentei um pontinho a mais e aí vou deixar um ponto adicional para você. Então, vamos começar. Eu deixei 2 imagens aqui para você visualizar a atmosfera e a hidrosfera. Aqui está a porção de gases, né, envolvendo o nosso planeta, a atmosfera, e a porção de água, que compreende toda a água do nosso planeta, a hidrosfera. Mas a gente vai entender isso aqui um pouquinho mais para frente. Vamos resolver as questões e aí, conforme nós vamos resolvendo as questões, a gente já vai discutindo sobre o assunto. Preste bastante atenção. Número 1. Complete os espaços abaixo. A Terra pode ser dividida em diferentes camadas. A, pontinho, pontinho, é a camada exterior de rocha sólida e solo. Quem será essa camada de fora? Né? Para que você possa entender do que eu estou falando, a Terra, ela basicamente tem 3 camadas. Uma de rochas, uma de água e uma de ar. Quem é que faz parte da camada de rochas? A litosfera. Então, você preenche aí a litosfera. A, pontinho, pontinho, é a porção de água do planeta. Então, você preenche hidrosfera. E a é a camada de gases que envolve o planeta. Quem é essa camada de gases? A atmosfera. Então, aí estão as 3 camadas: atmosfera, hidrosfera e litosfera. Letra B. A atmosfera possui 2 funções importantes para a manutenção da vida do nosso planeta. São elas. Bom, gente, a atmosfera é uma camada que envolve o nosso planeta. É uma camada invisível, uma camada de ar. Se é uma camada de ar, tem gases. Então vamos lá para a primeira função da atmosfera. Nos fornece diversos gases, sendo que um deles é o oxigênio, importante para a nossa sobrevivência, certo? Outra função da atmosfera. Ela nos permite a sobrevivência. Por quê? Porque ela nos mantém aquecidos. Se não existisse atmosfera, durante o dia seria muito quente e durante a noite seria muito frio. Então, você pode colocar: mantém uma temperatura ideal para a nossa sobrevivência. Além disso, ela também tem a camada de ozônio, que filtra parte dos raios, acaba nos protegendo, né? E assim por diante. Número 2. Letra C. Os principais gases presentes na atmosfera são, vamos colocar lá os principais gases: gás oxigênio, gás carbônico, gás ozônio e os outros gases. Quem eram esses outros gases? Argônio, criptônio, xenônio, hélio, são chamados gases nobres. Até brinquei com vocês, falei que vocês poderiam colocar o nome dos filhos de vocês, lembra? Número 2. Os gases presentes na atmosfera podem ser representados por siglas. Identifique-as nos exemplos abaixo. Então, vamos colocar o nomezinho desses gases. N2. Você percebe que são 2 N. É a junção de 2 elementos químicos da natureza. Quando a gente tem a junção de 2 elementos, a gente forma novas substâncias. Nesses casos aqui, nós estamos formando os novos gases, né? Então, N2 é o gás nitrogênio. B, CO2, união do carbono com o oxigênio, eu tenho monóxido de carbono ou gás carbônico. Letra C, representado pela sigla O2, gás oxigênio. Letra D, representado pela sigla O3, gás ozônio. É uma molécula a mais de oxigênio.
Número 3. Assinale a alternativa que descreve corretamente as características da atmosfera. Letra A. A atmosfera se torna cada vez mais rarefeita conforme diminui a altitude. O que é rarefeito? É aquele local em que não há grande quantidade de gases. Aqui diz que a atmosfera fica mais rarefeita conforme fica mais alto. Isso é verdade? Isso é mentira? Ou conforme diminui a altitude? Bom, gente, quanto mais alto, quanto maior a altitude, o ar se torna mais rarefeito. Então, a letra A está errada. Letra B. Na camada denominada termosfera, ocorre a maior parte da concentração do gás ozônio. Não, o gás ozônio está em maior concentração na estratosfera, que é a segunda camada. C. A camada denominada troposfera é conhecida como a camada da vida e modifica bastante sua temperatura, favorecendo os fenômenos meteorológicos como as chuvas, ventos e tempestades. Ok, essa está correta. Para você lembrar, a atmosfera ela tem 5 camadas. Inclusive, eu até coloquei para vocês um desenhinho. Primeira camada, troposfera, depois estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera, tá? A troposfera, ela é sim a camada da vida, é a primeira camada, é onde nós estamos, onde tem a maior quantidade de oxigênio, é onde nós podemos ver os seres vivos se relacionando entre si, onde acontecem os fenômenos meteorológicos, as chuvas, os ventos, ok? Então a resposta da número 3 é a letra C. Letra D. A atmosfera é composta de 3 camadas? Não, são 5. Letra E. A atmosfera pode ser chamada de hidrosfera? Não, a atmosfera é atmosfera, a hidrosfera é hidrosfera. A atmosfera é a porção de ar e a hidrosfera é a porção de água. Número 4. Qual é o gás encontrado em maior quantidade no ar? Desses aí, nós fizemos até vários desenhos sobre eles, vocês pintaram até. O gás que está em maior quantidade é o nitrogênio, ele corresponde a 78%. Em seguida vem o oxigênio, 21%, e 1% todos os outros gases. Então, essa você vai marcar a letra B. Número 5, responda o que é o ar? A gente não vê, mas a gente pode sentir. O ar, ele é um fluido gasoso, ou seja, é um composto, uma mistura de gases que está na atmosfera, tá bom? Letra B. Qual a função da camada de ozônio? Importantíssima. A camada de ozônio é uma camada que está na segunda camada da atmosfera, na estratosfera. É como se fosse uma camada dentro da outra. E lá tem grande quantidade de um gás ozônio que forma essa camada. Então, todas as vezes quando os raios ultravioletas incidem sobre a Terra, parte deles fica retida, mas grande parte é dissipada de volta para o espaço sideral. Ou seja, a camada de ozônio filtra parte desses raios ultravioletas, deixando apenas aquele ideal para a manutenção da nossa vida, porque a gente precisa estar aquecido, né? E aí a camada de ozônio, inclusive eu falei até para vocês que ela estava sendo destruída, né, devido a um processo dos CFCs, mas que hoje ela já está sendo regenerada aos poucos, certo? Vamos lá. Próximo. Número 6. Observe um trecho da canção Planeta Água, de Guilherme Arantes, identifique a mudança de estado físico da água que é citada na canção. Antes de nós resolvermos a número 6, eu coloquei para vocês aqui os 3 estados físicos da água. A água é o estado sólido, líquido e gasoso. E essa água, ela pode sempre estar mudando de líquido para gasoso, de gasoso para líquido, líquido para sólido. E aí vai recebendo uns nomes, né, para cada processo. Nessa questão, é só para você identificar de que estado ela está passando para que estado. Ó, a água que o sol evapora, então o sol está incidindo na água
e a água está evaporando. Então, provavelmente, ela está passando do estado líquido para o gasoso, porque ela está evaporando, está sendo passada desse estado líquido para o gasoso. Quando ele fala evapora, ela está passando do líquido para o gasoso, certo? Para o céu vai embora, vira nuvens de algodão, ou seja, ela vai se transformar em gás. Então, vamos lá marcar a resposta certa. Número 6, letra D. A água está passando do estado líquido para o gasoso, ok? Próxima questão. 7. Dizemos que um rio tem água doce. Ela é doce mesmo? O que queremos dizer com a expressão água doce? Será que ela é doce porque ela tem açúcar? Não. A gente vai lembrar que a água, ela é doce porque ela contém poucos sais minerais. E a água salgada? Porque contém muitos sais minerais, né? Então, a número 7, a resposta correta é a letra C. Ela possui poucos sais minerais, tá? Professora, eu não poderia dizer ela não tem sais minerais. Não, ela tem. Ela tem sim sais minerais, mas a quantidade diluída nessa porção enorme de água faz com que a gente não sinta esses sais. E aí dá essa porção meio que adocicada, né? Por isso que muitos acham que é açúcar, mas não é não. Ela possui poucos sais minerais. Letra C. Número 8. A água é um recurso natural extremamente valioso. Cerca de 71% da superfície da Terra é coberta por água. Do total desse volume, 97,5% corresponde à água dos mares, oceanos, que é salgada. Então, a grande parcela de água do nosso planeta é salgada. A água doce está presente nos rios, lagos, igarapés, geleiras e pode ser usada na agricultura, na indústria, além do consumo doméstico. Levando em consideração os dados da questão e seu aprendizado nas aulas de ciências, quanto equivale a porcentagem de água doce? Então, eu tenho 97,5% de água salgada e 2,5% de água doce. Número 8, letra D. 9. Marque as alternativas verdadeiras. A maior parte da água do planeta é salgada? Sim, pode marcar. A chuva participa do ciclo da água? Sim. O que é o ciclo da água? É aquela renovação da água, a água passando por todos os seus estados, né? O sol vem, incide sobre ela e ela evapora, forma as nuvens, depois ela volta em forma de chuva, o ciclo da água. Próxima. A água mineral vem das fontes e pode ser vendida em garrafinhas, galões e copinhos? Sim. A água destilada é usada em laboratórios? Sim. Isso aqui fala sobre os tipos de água: água doce, água salgada, água mineral, água potável, né? Aquela água boa para beber, não tem gosto, não tem cheiro, não tem cor. Água mineral que vem das fontes, ela é uma água também potável. A água destilada é usada para cosméticos, para fazer medicamentos, né? E aqui eu coloquei para vocês umas imagens, ó. Aqui os nomes das camadas da atmosfera: troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera, exosfera. Aqui embaixo a quantidade dos gases disponíveis na atmosfera. Aqui a nossa conhecida camada de ozônio. Camada de ozônio aqui na estratosfera. A imagem mais abaixo, a porcentagem de água no planeta, água doce, água salgada. E bem no centro eu coloquei uma imagem de uma panela de pressão, como se fosse a Terra, né? Sendo muito aquecida e a ponto de explodir. O aquecimento global. Lá na pesquisa de vocês que fizeram a pesquisa, leram um pouquinho sobre o aquecimento global, e ele se dá devido à intensificação do efeito estufa. E o que é o efeito estufa? Um processo natural, ocorre no nosso planeta naturalmente. A nossa Terra precisa sim ser aquecida, mas de uma maneira ideal para a nossa sobrevivência. Quanto mais a gente elimina gases da poluição, das queimadas, intensifica esse processo natural. Então, o que é que acontece? Devido à grande quantidade de poluição, de queimadas, os gases estão sendo emitidos a todo momento e o efeito estufa acaba se intensificando devido à ação humana. Certo, gente? Essa foi uma revisão rápida para que vocês possam dar uma esclarecida nos assuntos, dar uma estudada antes de fazer a avaliação,
tá? Atente-se às respostas, uma prova bem fácil para você acertar todas as questões e tirar uma nota boa, certo? Até a próxima aula e um grande beijo, já estou morrendo de saudade.